Vamos lá, as dúvidas dos nossos seguidores sobre a planilha de controle de atendimento de clínica multidisciplinar. Tá pronto? Tô sim, tô sim. Só mandar. Vamos lá. Então vamos lá. Temos aqui 5 perguntas para hoje, tá? Então a primeira, uma seguidora perguntou: tenho 20 profissionais na minha clínica, consigo cadastrar todos eles e fazer os lançamentos dos agendamentos de cada um? Sim. A nossa planilha tem capacidade para até 30 profissionais, né? Você consegue trabalhar com até 30 especialistas em alguma área da saúde, né? Ou que trabalham dentro da sua clínica. Então, quando você fala multidisciplinar, geralmente você fala de terapia ABA, né, para autismo. E aí você tem fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos, fonoaudiólogos, etc. Então, você consegue trabalhar com até 30 profissionais, mesmo que sejam profissionais da mesma especialidade, né? Porque às vezes a clínica é grande e ela tem ali três fisioterapeutas, dois fonoaudiólogos, cinco terapeutas ocupacionais para atender a demanda ali de crianças autistas, né? Então, nosso limite é de até 30 especialistas. Legal. E aí temos uma outra pergunta aqui. Um outro seguidor, ele perguntou: qual o número máximo de pacientes que a planilha suporta? É o limite do Excel. 1.045.000. 1.045.576. Não, 1.048.576 linhas. É o Eu limite do acho que Excel. quando encher tudo isso, o cara já tá nas Maldivas, né? Aí o cara já está com o sistema lá, não. O cara já construiu o próprio sistema da clínica dele. Ele já tá rico, já pegou um avião, já foi embora do país. Já tá Exatamente. muito bom. Acho que dá, né? Eu acho Dá que, sim. acho que é um número razoável. É um número plausível, né? Pois é. Acho que ele não vai fazer isso em um mês, mas vamos lá. Um outro perguntou: os atendimentos da minha clínica são realizados em salas da clínica. A planilha controla os conflitos de utilização dessas salas por horário? Sim, sim. A planilha tem uma parte onde você, naquela base de agendamentos que eu apresentei ontem, conforme você vai lançando os agendamentos, né? As consultas, digamos assim, os atendimentos, ele vai colocando ali, ele tem duas colunas que servem de alerta tanto para o profissional naquele horário, naquele dia, atendendo a um outro paciente, né? E também a sala sendo utilizada. Então, se a mesma sala for utilizada por mais de um paciente, ao mesmo tempo, no mesmo horário, a planilha ela acusa na hora, entendeu? Então fica fácil ali o controle disso. Quer ver? Vou mostrar rapidamente aqui, fica mais fácil de entender. Deixa Sim, muito bom. eu pegar um exemplo aqui, ó. Ó, tá vendo? Essa é a planilha de gestão de clínicas multidisciplinares Uhum. que nós apresentamos ontem. E aí, deixa eu só congelar aqui para ficar mais fácil. E aí aqui é o seguinte, você cadastra aqui o paciente, o profissional e a sala, beleza? Aí você coloca aqui uma data e um horário. Quando você coloca uma data e um horário, aqui do lado, ó, tem duas colunas de alerta, alerta profissionais e alerta salas. E aí, aqui no caso, não está aparecendo nenhum alerta porque todos esses horários aqui e dias, né, não estão sendo, não estão entrando em conflito. Mas aqui, ó, por exemplo, esse primeiro caso aqui já é um conflito, ó, dia e horário já agendado. Então, ó, esse dia e horário, ele já está agendado para essa sala 9 aqui. Essa sala 9 ela já está sendo usada nesse mesmo dia e nesse mesmo horário por um outro especialista para um outro paciente, entendeu? Então, ela não pode ser Uhum. usada nesse dia e horário, né? Então, se eu vier aqui colocar, por exemplo, sei lá, 3:10 da tarde, já some aqui o alerta, entendeu? A mesma coisa para os profissionais. Nesse caso aqui, esse profissional, né, que é a Ayla, por exemplo, que é psicóloga, ela já está atendendo nesse dia e horário um outro paciente, que é até o aqui de cima, tá vendo? Mesmo que numa sala diferente. Aí é uma coluna de alerta de profissionais. O profissional já está
trabalhando nesse dia e horário. Então você tem que selecionar um outro dia e horário para ele atender, no caso, né? Por exemplo, coloquei aqui 9 horas da manhã e já sumiu o alerta aqui, entendeu? Então é basicamente isso. É muito legal que dá para fazer esse controle para não ter conflito, né? Porque, ó, Exatamente. como eu falei ontem, eu tive clínica de estética durante 4 anos e a gente fazia na mão, né? Comentei que o software era muito caro para implementar e não conhecia o Flávio ainda, não conhecia essa planilha, estou falando de 15 anos atrás. E, e hoje eu resolveria meu problema, porque eu tinha exatamente a questão desse conflito, que a gente fazia um controle no caderno e para dar em ACA era um, dois. Era muito, muito fácil dar conflito. E aí, às vezes, tinha que acontecer o quê? Dividir sala com o cliente, mas o cliente não gosta de dividir sala. Sim. Mesmo que seja estética. E na área de estética é uma coisa comum dividir sala para fazer uma drenagem, mas Até tinha para gente que não. distribuir os custos, né? É, Para compartilhar os custos e tudo mais, né? Que geralmente são profissionais liberais, né? exatamente. Ó, tem uma outra pergunta aqui de uma outra seguidora. Na minha clínica, eu preciso controlar o valor de repasse pago aos profissionais. Existe um controle disso na planilha? Como você falou, a maioria é contratado, né? É um profissional liberal, então não é um funcionário, mesmo que você vai ter ali o olerista para pagar todo mês. Ele vai receber por serviço prestado. Tem É. como ela controlar esse valor? Então, tem como controlar sim na planilha. Existe os dois casos, né? Por exemplo, eu já vi na clínica, meu filho mais velho é autista, né, de 6 anos. Então, na clínica que ele faz terapia ABA, todos os especialistas são contratados como CLT Hum, e tem carteira assinada, né? E eles ganham um percentual de repasse sobre cada atendimento. Então, eles têm um valor lá estipulado, né, para cada consulta, né, tem uma tabela lá deles, e aí eles ganham um percentual para cada atendimento concluído, tipo finalizado. uma comissão, assim. Exatamente, para cada evolução. Então, por exemplo, se eles pegaram a criança e que é autista, por exemplo, e colocaram lá para fazer algum tipo de atividade na terapia ocupacional que evoluísse que atingisse a meta de evolução do desempenho daquela criança naquele dia, do que foi proposto para aquele dia, ele ganhava uma comissão. Ele colocava, preenchia um relatório lá de evolução da criança e ganhava uma comissão. Pelo menos funcionava assim até eu desenvolver essa planilha para eles, porque na realidade eu desenvolvi essa planilha para a clínica onde meu filho faz Uhum. terapia ABA, entendeu? E eu já vi alguns clientes meus da planilha, no caso, da loja, que eles contratam PJ, os especialistas como PJ, como profissionais liberais. E aí eles só pagam a comissão sobre o atendimento, entendeu? Então tem os dois casos. Mas a planilha controla sim, vou até mostrar rapidamente aqui novamente, ó. Continuando aqui na base de agendamentos, na parte do lado aqui, ó, lado direito, nós temos aqui o valor de cada atendimento, o percentual de repasse para cada atendimento, e aqui ele já calcula o valor do repasse. E aqui, ó, o tipo de pagamento também, tá vendo? Se é convênio e tudo mais, ou particular. E aí, aqui no final tem um relatório de repasses, tá vendo? Tem um relatório de repasses que você consegue visualizar, né? Qual foi o repasse, ou quais profissionais receberam repasse por ano e por mês aqui embaixo, entendeu? De acordo com o que tiver preenchido lá na base de agendamentos. Beleza? Então, a planilha tem até isso, né? Tem até um relatório de repasses aqui aos profissionais que atendem na clínica, entendeu? É muito bom, Flávio, porque não é só uma agenda, né? Ele consegue fazer a gestão da clínica com essa planilha. Exatamente, exatamente. Tem ali a parte da agenda e tem a parte também financeira dos atendimentos, né? Então ele consegue controlar, ele consegue saber o quanto está entrando de receita, né, de faturamento dos atendimentos e também o quanto que ele está pagando de repasse para os profissionais, entendeu? Muito bom. E a última pergunta aqui, que na verdade é de dois seguidores, que eles têm a seguinte dúvida: se existe a possibilidade de colocar dia e horário fixo para um mesmo paciente, por exemplo.
bloquear a agenda. Tipo, a Cibele vai. Toda semana vai. Vamos falar de manicure, né? Manicure é assim. Toda segunda-feira, às 9 horas, é a Cibele. Tem como bloquear a agenda? Ou tem que, por exemplo, fazer um comando que fique bloqueado para um ano? Ou eu tenho que colocar manualmente ali um a um? Então, na nossa planilha tem que colocar manualmente um a um. Infelizmente, ela não bloqueia a. Você não consegue congelar os atendimentos para frente. Só se você copiar e colar para baixo a linha. Então, por exemplo, isso é uma dúvida muito recorrente até dos clientes que querem comprar, ou dos leads, né, que querem comprar, ou dos clientes que já compraram a planilha na nossa loja. Então, deixa eu virar a câmera aqui novamente. Ó, aqui é o seguinte, por exemplo, ó, eu tenho esse primeiro cliente aqui, ó, primeiro paciente aqui. Então, ó, Pedro Gonçalves Oliveira vai ser atendido pela Amanda, psicopedagoga, no dia 3 de janeiro, às 7h30 da manhã. Digamos que dia 3 de janeiro seja uma segunda-feira. Não sei que dia que é, mas digamos que seja uma segunda-feira, 7h30 da manhã. E aí, geralmente, em terapia ABA, principalmente, né, aquele horário é fixo. Toda semana você tem aquela agenda já fechada por paciente. A nossa planilha, você não consegue cadastrar essa agenda fixa já. É uma melhoria que eu estou desenvolvendo, está em desenvolvimento na planilha. Porque muita gente já pediu isso, mas ainda não funciona dessa forma. Você tem que lançar um a um. Então, por exemplo, digamos que o Pedro ele seja atendido toda segunda-feira, 7h, 7h30 da manhã, pela psicopedagoga. Você pode chegar aqui, copiar tudo, selecionar tudo, copiar e colar lá embaixo na próxima segunda-feira da semana seguinte e digitar aqui a data, entendeu? Uhum, Então dá para fazer dessa forma, mas você tem que fazer manualmente. Não dá para sim. você fazer, tá vendo? Vim aqui embaixo, Bloqueio colei, para sempre, né? não dá para fazer para sempre. Aí, digamos que na próxima 3 mais 7, 10, né? Digamos que fosse dia 10, tá? Só para exemplificar mesmo. Sim, sim. 10 de janeiro de 2022, 7h30 da manhã. Aí a próxima, 10 mais 7, 17. Digamos que seja dia 17, né? Uhum. Aí eu venho aqui, 17 de 1 de 2022, né? E assim sucessivamente. Digamos que esse paciente vai fazer terapia na clínica durante 6 meses. E aí dá para eu ir colocando linha por linha para 3, 6 meses, um ano. Só que a planilha ela não faz isso automaticamente. É uma melhoria, está na fase aí de desenvolvimento nosso aqui. Na realidade, é a única coisa que nos pediram, né, os clientes que compraram a planilha lá no início, que ela tinha só o controle de atendimentos, de agendamentos, eu fui aprimorando ela de acordo com o feedback que eu recebia dos clientes. E aí a única coisa que faltou é isso. A única melhoria que falta na planilha é essa. O resto, a planilha está bem completa, entendeu? Bem completa mesmo. Mas também não é um grande trabalho você copiar, até porque a gente sabe que o cliente, ele, às vezes ele tem algumas coisas que ele queira mudar, né? Então, assim, eu vou toda segunda-feira às 7h30, aí daqui, sei lá, um mês eu já quero ir às 8, porque arrumei um compromisso, tem que levar o filho na escola e atrasa. Então, a agenda do próprio paciente também não é muito rigorosa ali, né? Para quem faz tratamento frequente, assim, eu sei que tem a constância ali de estar sempre no mesmo horário, mas se bloquear ali para 1, 2 meses e sempre fazer um follow-up, olha, eu posso manter essa agenda e tal, acho que dá para administrar facilmente enquanto você não faz a melhoria ali incremental. Dá para administrar manualmente. Dá para administrar dessa forma que eu ensinei aqui agora. Uhum. Mas não tem nada automatizado para isso. Mas geralmente a terapia ABA, né, de autismo, são dois pontos aí.
Geralmente a criança em desenvolvimento de autismo, na terapia ABA, ela tem os atendimentos fixos, até para ter uma rotina, entendeu? Para saber que toda segunda-feira ela vai fazer um trabalho na piscina de hidroterapia, com fisioterapeuta na piscina. Toda terça-feira ela vai fazer um trabalho ali com o fonoaudiólogo naquele horário, né? 2 horas da tarde, por exemplo. E, por outro lado também, o profissional, ele geralmente atende só naquele horário. Tem Uhum. profissionais que trabalham em várias clínicas, que ele não tem vínculo empregatício com clínica nenhuma. Então ele tem aquele horário fixo ali, toda terça-feira, 2 horas da tarde, né? Terça e quinta, 2 horas da tarde. Então por isso que existe essa questão. É diferente da planilha, por exemplo, que é a irmã dessa planilha aqui, que a gente pode falar sobre ela outro dia, que é a planilha de clínicas médicas. Que a planilha de clínicas médicas, o cara vai numa consulta lá com um cardiologista e ele vai voltar e daí a 3 meses, 6 meses, um ano. O cara vai numa consulta lá com um oftalmologista, vai voltar daí a um ano, entendeu? É Uhum. diferente. Sim. Existe uma rotina, né, nas clínicas multidisciplinares. Só essa diferença mesmo. Mas dá para, como você falou, dá para resolver manualmente.